Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a Maju. É um prazer estar com você. Bom, hoje é domingo, dia 24 de janeiro, mas minha mãe tá vindo pra cá, pra minha casa, então eu vou começar a fazer algumas coisinhas pra gente almoçar. Eu vou começar a fazer um pão caseiro e vou mostrar pra vocês. Vai ser coisa rápida, não vai ser nada como os vídeos de receita, só de receita que eu costumo fazer no canal, que é tudo explicadinho, 100%, mas eu vou deixar a receita aqui na descrição. Eu comecei a separar os ingredientes, aí eu lembrei de gravar pra vocês. Então, vamos lá e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E eu vou fazer um pão caseiro. Coisa simples, não vai ter recheio, não vai ter nada, é só pra gente comer mais tarde no café. Eu podia fazer mais tarde, só que ele dá um pouquinho de trabalho, porque tem que sovar, tem que deixar descansar. E quando minha mãe chegar, eu quero só curtir com ela, com meu padrasto. E meu pai foi no mercado também, eu tenho que fazer o almoço. Então eu já quero adiantar logo as coisas pra depois ficar tranquila. Então, sem enrolação, vamos lá. Ó, aqui eu tô com a balança e o pote que eu já vou usar. O meu leite tá esquentando no micro-ondas, até apitou. E eu vou colocar 50 gramas de fermento aqui. Vocês gostam de fazer pão em casa? Eu acho muito gostoso. Tirando a parte que suja muito a mesa, as coisas, né? É bem gostoso. Aqui eu tenho meio copo de óleo. Vou misturar aqui também. Vou pegar o leite. Eu usei 2 copos de leite, tá? Aí eu esquentei no micro-ondas. Coloquei 1 minutinho, tá? Aí a gente vai mexer. A gente vai colocar 1 xícara de açúcar, tá? Eu vou colocar aqui no olhômetro, porque eu não quero ele muito doce hoje. Mas você precisa pôr o açúcar pro fermento começar a fazer o papel dele, tá? Então primeiro você coloca o açúcar, o leite morno, o óleo, depois você vem com sal. Senão você mata o fermento. Eu vou pôr 2 ovos também. Sempre bom a gente abrir o ovo fora, né, da mistura que a gente já tá fazendo, para não perder todos os ingredientes, caso ele esteja ruim. E quando ele estoura, é sempre bom dar uma conferida, mas esse aqui tá bom. É que às vezes a gente abre ele bate ele com muita força, coisas assim. Essa colher não é a ideal, mas eu não achei minha colher de pau, então vai ser essa mesmo. A gente vai usar mais ou menos 1 kg de trigo, tá? Ó, eu gosto de pegar sempre 1 kg de trigo fechado, tá? Pra eu ter uma ideia mais certa da quantidade. Mas você pode pesar também, tá? Fica da sua preferência, você pode pesar. E aí eu começo a colocar o trigo. Eu coloco assim uma quantidade grande no começo, porque eu sei que não vai dar liga agora, né? E aí depois eu vou pondo aos poucos, mais pra frente. Vocês gostam de sovar massa? Eu não gosto de sovar massa porque a massa entra tudo embaixo da unha. Mas depois que ela para de grudar na mão é uma delícia. Normalmente eu peço pro meu namorado ou pra minha mãe sovar a massa pra mim no começo. Ó, pitada de sal, tá? O sal na quantidade que você desejar. Só não colocar muito, pra não ficar muito salgado. O leite tem que ser morno. Acho que vocês estão balançando bastante, né? Vou tentar ir com mais calma aqui pra vocês não balançarem muito. O leite tem que ser morno, mas não fervendo, tá? Tenta não ferver o leite. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, hein? Ó, vou colocar mais trigo. Esse pão você pode rechear, tá? Eu costumo rechear ele com queijo, mas eu não tenho queijo aqui agora. E eu acho que não vai dar tempo do meu pai chegar com queijo. Ele foi ao mercado e vai trazer, mas eu acho que não vai dar tempo. Porque assim, eu não gosto de mexer na massa depois que ela descansou. Tem receitas que fala, deixa a massa descansar, depois você sova ela de novo. Eu não gosto, eu prefiro sovar ela bastante e deixar ela descansar uma única vez. Porque eu tenho muita dó de deixar ela descansar e depois ter que tirar tudo que ela cresceu, todo aquele ar, toda aquela leveza dela, sabe? Tenho muita dó.
Mas tem receitas que às vezes eu nunca fiz, que aí eu testo, né? Mas normalmente fica duro. Então eu sovo. Essa receita aqui de pão, eu faço ela quase de cabeça já. E as primeiras vezes eu achei ela descansar, depois eu sovei de novo. Não gostei de como ela ficou, então eu sovo ela uma única vez e deixo ela descansar o dobro que precisa. Eita, ó a bagunça. Essa sou eu fazendo massa, gente, não tem como, eu sou muito desastrada. Eu já coloquei mais da metade de trigo, tá? Ó, aqui dá pra ver direitinho. E daqui a pouco eu vou colocar ela na mesa pra sovar. Então a gente vai passar um pouco de trigo aqui na mesa. Passei trigo aqui, vou arrastar pro ladinho, pra sempre que eu precisar ter. E vou jogar a massa aqui. A massa vai grudar no começo, eu acho. E a gente vai sovar até ela desgrudar da mão. Mas é bem gostoso mexer com massa. Se você nunca fez massa de pão, faz. Se você tem medo de perder, faz metade da receita. Uma hora vai dar certo, uma hora não. Uma hora o pão vai ficar super fofinho. Você fala, nossa, acertei. Na outra, vai ficar duro, vai ficar embatumado. Eu mesma, eu faço esse pão e tem dia que ele fica fofo, macio, leve. Tem outras vezes que dá queimação em todo mundo em casa. E eu faço do mesmo jeito. E eu só faço pão, gente, quando eu tô muito afim. Se eu tô nervosa, se eu tô com preguiça, eu nem faço. Porque precisa de muita disposição. Precisa de muito carinho. Massa precisa de carinho. Isso é em qualquer receita. O dia que você vai fazer um arroz, um feijão, coisa simples, e você não tá afim, não fica tão gostoso no dia que você tá disposta. Pode reparar. Comida, culinária, a cozinha, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de dedicação. A gente vai pré-aquecer o forno, tá? Se você quiser, você pode pré-aquecer o forno antes de sujar a mão na farinha aqui, tá? Você sempre sova abrindo a massa e voltando, tá? Ó, desse jeito. Porque assim, a gente vai ligar o forno, vai deixar ele aquecendo pra gente colocar o pão, apesar que hoje tá calor, pra gente colocar o pão lá e desligar o forno, pra ele crescer com o calor do forno, tá? Agora, a gente vai precisar de uma forma. Você pode usar aquela forma de pão inglês, tá? Que é aquela compridinha. E aí você faz, eu acho que 3 ou 4 unidades naquela forma. E colocar nessa forma aqui vai dar 2 unidades também. Eu vou usar desmoldante, que é pra untar forno, né? Forma de bolo e tal. A gente chacoalha e espirra. Mas você pode untar, mas você pode untar também com óleo, tá? Só passar um óleo, não precisa enfarinhar a forma, não. Eu gosto de dividir assim a massa. Tá ficando fofinha já tá crescendo. Divido mais ou menos assim. Não ficou exatamente no meio, mas não tem problema. E aí, com o rolo de abrir massa, eu enfarinho. E começo a abrir. Você pode só fazer tipo uma minhoquinha e cortar. Mas eu gosto assim. Até porque você abrindo desse jeito, você pode rechear, né? Você pode abrir com a mão também, como se fosse massa de pizza, tá? Eu prefiro com um rolo. Eu vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Ficou abrir assim, desse tamanho. Não ficou muito... Aqui ficou fino, mas no resto não. E aí, eu começo a enrolar do lado mais fino. Aí eu vou enrolando assim. Ó, não é nem muito perfeito, tá? Se eu fosse rechear, eu colocaria o queijo assim, tá? E iria enrolando, pra ele ficar em todas as camadas do pão. Faço assim, coloco na forma, tá? Vou fazer isso com o outro, vou vir mostrar pra vocês o quanto que ele cresceu, tá bom? Então até daqui a pouco. Gente, ó, tem 1 hora que tá aqui, olha o tanto que cresceu. Cresceu mais do que eu esperava até. Agora eu vou ligar o forno e vou deixar ele aqui assar até ele ficar douradinho por cima. Ele tá super fofinho. Oi, gente. Então, o pão já tá no forno e eu já comecei a fazer
o escondidinho. Então a minha batata já tá na pressão, eu já desliguei. A minha carne, ela tá refogando aqui. Eu já tomei banho, já dei uma rebocada na cara, já troquei de roupa. Eu tô tentando pensar numa sobremesa. Eu acho que eu vou fazer um brigadeirão. Eu e minha mãe chegou num acordo que a gente vai fazer, acho que um brigadeirão. Vou mostrar pra vocês. A carne eu tô refogando ela com alho, cebola, coisa simples. Ela tá juntando um pouquinho de água, que eu acabei colocando ela numa panela pequena. Mas tá indo. A batata eu desliguei agora a panela de pressão, então ela tá saindo o ar. Eu vou abrir ela e vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte da batata, que é o purê, tá? Ó, a carne tá assim, tá com água, mas logo a água seca e ela começa a fritar. Coisa rápida. Tá no fogo alto pra ela ir secando essa água. Aí você vai mexendo às vezes assim. Já eu vou temperar ela com sal, tempero baiano, um pouquinho de orégano. Vai ficar bem gostoso. Bom, a batata cozinhou. Eu coloquei mais ou menos umas 10 batatas pequenas, tá? Agora eu vou amassar. Eu cozinhei elas na panela de pressão, deixei acho que uns 15 minutos. Ela tá bem molinha. Aí eu vou amassar ela aqui. E eu vou fazer como se fosse um purê mesmo. Vou colocar manteiga e vou colocar leite. Eu tenho que dar um jeito na câmera pra ela parar de balançar enquanto eu faço as coisas em cima da mesa. Eu tô pensando nisso, galera, então me perdoe se vocês estão balançando. A minha carne ainda tá ali refogando, tá? O meu pão ainda tá no forno. Ele tá quase bom. O cheirinho aqui tá incrível. É um cheiro mais gostoso que o outro. Aqui já tá tudo bem amassadinho. Eu tô fazendo uma quantidade que eu acho que vai dar pra 5 pessoas, tá? E vou usar umas fatias de queijo também pra colocar. Bem amassadinho. Vou colocar manteiga. Manteiga, margarina. Eu falo manteiga, mas é margarina que eu tô usando, tá? E manteiga eu chamo de manteiga também. Vou colocar leite. Tudo no olhômetro, mas aí você vai ver a textura que você quer. Eu quero um purê mais resistente, então eu não vou colocar muito. Meu pai e meu padrasto estão conversando, então qualquer barulho que vocês ouvirem, eu não vou lá pedir pra eles pararem de conversar, né? Faz tempo que eles não se encontram, então deixa os velhos conversar. Eu gosto de colocar queijo ralado aqui no purê, então eu vou pegar, eu vou colocar. Eu não tenho muito, mas já dá um gostinho. O parmesão, ele tem um sabor forte, né? Você pode usar também, se você não quiser fazer o purê com as batatas, você pode usar aquela mistura, né, que vende no mercado. Eu não sei o nome exatamente, mas é aquela mistura de purê que vende nos atacados. Quando eu era criança eu comia muito. Você pode fazer, eu já fiz uma vez, ficou muito gostoso também. Ou pode pôr uma porção de batata e completar com aquela mistura. Você pode fazer com batata doce, com mandioquinha, também fica muito gostoso. Ó, é assim que eu quero, tá? Que ele fique mais firme que um purê comum, né? Sei lá, eu gosto, quando eu vou comer o purê com arroz, feijão, eu gosto que ele fique um pouquinho mais mole. Então eu quero ele assim, pra ficar mais resistente na hora que eu for servir, né? A carne moidinha tá aqui, ó, ela tá secando. Já secou quase toda. Só falta ela fritar. Já temperei, tá? Tá bem gostosinha. Vou deixar ela fritando mais um pouquinho. Ó, o pão eu vou desligar. Ele tá assim, ó, muito gostoso. Um cheirinho super bom. Ele deu uma caidinha depois que eu liguei o forno. Mas eu vou desligar agora. Ó. Desligado. Já eu vou tirar ele do forno. Minha carne refogou, arrumei o sal. Meu purê, eu arrumei o sal também. Minha mãe cortou o queijo pra mim. Ele tá aqui, ó. Queijo cortadinho. Eu vou começar com a carne. Acabei não colocando molho de tomate, tá? O queijo vai dar uma liga nela necessária. Vou usar essa travessa. E vou começar com a carne. Bom, coloquei aqui a carne moída. Agora eu vou vir com queijo. O
queijo fica da sua preferência, tá? Se não quiser, não precisa pôr. Você pode pôr o queijo por cima também do purê de batata pra gratinar. Eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui por cima. Opcional, viu? Aí agora, se você quiser... Agora, se vocês quiserem, vocês podem colocar um queijo ralado por cima. Ou então só levar pro forno. Ou mais queijo, mussarela, prato. E aí leva pro forno pra ou gratinar o queijo que você vai levar por cima, ou dar uma esquentadinha em tudo e derreter o queijo que tá no meio, né? Como o meu arroz ainda não tá pronto, eu vou deixar ele no forno até eu achar que o queijo que tá aqui no meio derreteu, ó. Bom, gente, agora de sobremesa a gente vai fazer um brigadeirão. Aqui no liquidificador eu já tenho 3 ovos. Você pode usar o liquidificador ou então o mixer, tá? Não dá pra fazer na batedeira. Eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar 4 colheres de chocolate em pó ou achocolatado, da sua preferência. Tô pondo bem cheia, tá? Porque eu quero ele com bastante gosto de chocolate. E vamos colocar uma colher de margarina. Ó. Se você bater, usar o chocolate em pó, eu tô usando 100% cacau, tá? Se você bater e ver que ele não tá muito doce, se você quiser colocar um pouco de açúcar, coloca umas 2, 3 colheres de açúcar, tá? Não coloca muito não. Mas aí vai da sua preferência. Eu vou bater, não vou mostrar pra vocês que o barulho é muito chato. E eu já volto. Vou bater por uns 2 minutos, tá? Bom, eu bati bem, ó. Ele ficou bem grosso, bem gostoso. O cheiro tá uma delícia. E agora eu vou usar uma forma própria de micro-ondas, tá? Vou colocar aqui. Vou levar ao micro-ondas de 5 a 7 minutos, tá? Até eu fincar a faca ou o garfo e ele sair limpinho. Bom, gente, a gente já almoçou, comemos o escondidinho, tava uma delícia. E agora pro café da tarde tem o pão que nós fizemos, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer um bolo de massa pronta mesmo, que tava no armário, que se eu não fizer vai acabar vencendo, eu vou ter que jogar fora. Então, a massa pronta é aquilo: 3 quartos de xícara, 3 ovos, 2 colheres de manteiga. Eu vou fazer no sabor laranja. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Eu tenho um pote aqui, que eu vou quebrar os ovos. Meu forno já tá pré-aquecendo, tá? Eu liguei ele antes de começar. Tem gente que gosta de fazer o bolo na batedeira. É mais rápido, mas aí suja a batedeira, dá mais trabalho. Eu vou fazer no fouet mesmo, na mão. Você pode bater com a colher de pau, com a colher normal, com o que você tiver em casa. Ó, aqui eu tenho um medidor que fala que é 3 quartos, então eu vou colocar cheio.
mais ou menos, né, 2 colheres de sopa de margarina. Bati bem. Minha forma eu já untei com desmoldante, tá? Que é muito mais fácil, passei bastante. Eu vou levar pro forno por mais ou menos meia hora, ou até eu colocar o garfo ou a faca e soltar e ele sair limpo, tá? Como a gente faz em toda a massa. Eu dou umas batidinhas pro ar sair e vou levar pro forno até eu colocar o garfo e sair limpo. O meu pão, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele acabou murchando. Não sei se foi porque a hora que eu tirei do forno tava muito vento frio pra chover e ele acabou pegando esse vento. E aí ele murchou, mas ele tava bem alto. Mas ele parece, ó, bem fofinho, parece que tá bem gostoso. A gente vai comer ele no café, ó, ele tá bem fofinho. Espero que esteja bom. Ele tá bem bonito, ó. Não passei ovo em cima, não passei nada. Só deixei ele dourar no forno. Quando o bolo estiver pronto, eu volto. Bom, gente, deixei o brigadeirão na geladeira por algumas horas e agora eu vou tentar desenformar ele. Essa forma aqui é cheia de ondinha, então fica mais difícil de passar a faca. Tomara que o brigadeirão saia sem quebrar. Vamos torcer. Foi nada, continua aqui, tá? Foi. Tudo bom, galera? Quase que vai na toalha. Vou tentar ajeitar ele, não vai dando. Eu só tenho granulado preto e branco, então vai ser o que eu vou jogar por cima. O granulado é preferencial, você joga se você quiser, se você tiver. E é nóis. Eu vou jogar pra dar um charme, né? Conveniente. Já, você tá de Robert. Já tomamos o café, o bolo tava uma delícia, o brigadeirão também. Agora a gente vai abrir o recebido, uma caixa que a gente tem aqui pra testar o negócio que a gente comprou. Ó, gente, esse aqui é o aspirador robô da VAP. Ele tá aqui carregando, a gente já montou ele. Quando a gente compra, ele vem sem bateria. Então, esse verdinho aqui piscando, pelo que a gente viu no manual, é porque tá carregando. Quando ele ficar o verde sem piscar, é porque tá carregado. Aí, esse, ele... deixa eu ver aqui. Ele aspira, varre... Ó, tá vendo aqui essas sardinhas aqui? Ele varre, aspira e passa pano. Aí vem com esse negócio azul aqui que a gente tem que grudar no velcro. Então ele faz essas 3 funções. A gente vai deixar ele carregando e depois eu vou mostrar pra vocês ele funcionando. E aqui dentro é o espaço dele de armazenamento de sujeira. Não é muito grande não, mas eu acho que ok. Ó, é esse espacinho aqui que cabe.
Bom, gente, agora são quase meia-noite. A gente acabou jantando pizza. Eu mostrei um pouquinho pra vocês, porque eu lembrei que já tinha comido quase ela inteira. A gente ficou conversando a maior parte do dia, rindo, ouvindo música, por isso eu não consegui gravar muito. Mostrei também o robô funcionando, a sobremesa, o café da tarde, um pouco do almoço. Não consegui gravar nada no almoço, porque eu também lembrei, a gente já tinha comido, meu namorado também chegou, eu fui dar atenção pra ele, a gente começou a conversar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O foco foi mais tudo que a gente comeu durante o dia. Não mostrei o café da manhã porque eu não tomei, tá? Então eu acordei umas 9 e pouco. E aí a gente vai almoçar quase 2. Depois umas 5, 6 a gente tomou o lanche da tarde. Aí quando foi acho que 10 horas a gente comeu a pizza. E agora meia-noite, meu namorado já foi embora, tá cada um indo tomar banho, indo deitar. E eu vou me despedir. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!